Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre o encontro de um homem que achou o tesouro da sua vida nesse estudo de Mateus. Nós estamos no capítulo 13 e eu convido você a pegar aí sua Bíblia e viajarmos um pouco nessas muitas compreensões que Jesus traz para nós a respeito do Evangelho. Nós estamos em Mateus 13, versículo 44. Ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Bom, você sabe que nesse estudo de Mateus, desde o capítulo 13, nós estamos falando de uma série de parábolas. E essa aqui é mais uma parábola que Jesus usa para nos explicar, trazer para nós uma compreensão, despertar em nós uma compreensão mais profunda do que seja o reino de Deus. Jesus, então, usa vários elementos ali do cotidiano daquela gente para despertar a subjetividade, a mente, fazer com que eles interpretassem o reino não a partir de um modelo de lei, como eles já estavam ali culturalmente acostumados. Não, Jesus senta com essas pessoas e Jesus traz histórias para poder despertar as ideias, a criatividade e internalizar esses conteúdos de maneira mais profunda, né? de forma que mudasse o olhar dessa gente a respeito dessa mensagem de amor, essa mensagem tão profunda e libertadora. E aí Jesus traz agora para a gente essa parábola de um homem, né, dizendo, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, algo que está no profundo, algo que está não visível, algo que não fica na superficialidade, nem da vista e nem da compreensão humana. Então, o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro escondido no campo. É algo de muito valor. É algo que traz ideias, questões muito mais profundas do que as que existem naquele campo. E o campo aqui é um campo vasto. Inclusive, essa linguagem ele já traz, desde lá da parábola do joio e do trigo, que nós também já falamos aqui, né? Então, ele traz essa ideia de campo não como um lugar fechado, uma igreja, não. Campo é o mundo, é o lugar de todo mundo. Porque esse tesouro, a verdade é que esse tesouro está no mundo, ele não está confinado em nenhum dos nossos lugares fechados onde se prega a palavra, denominado igreja. Campo não é igreja, campo é o mundo. Em qualquer lugar, um homem pode se deparar com esse tesouro. E aqui para nós, acontece algo bem interessante que ele vai falar. Achando-o um homem, e aqui dá a ideia, no original, de que acidentalmente esse homem encontrou esse tesouro. Ele estava caminhando e, de repente, se deparou com o tesouro dos tesouros. Então, esse homem achou um tesouro acidentalmente. Porque é interessante, isso aqui me trouxe até uma reflexão pessoal. Isso aconteceu comigo. Eu não estava, não pelo menos conscientemente, eu não estava procurando por nada. Mas eu fui achada por esse tesouro. Esse tesouro me encontrou. Isso tem muito a ver com a palavra de Jesus, né? Jesus diz que ele foi achado pelos que não lhe procuravam, né? Ele que foi ao encontro, ele vai na busca de cada um de nós. E isso me impactou bastante, essa palavra, nesse sentido. E esse homem encontrou esse tesouro. E esse impacto desse encontro trouxe um aconchego ao seu coração. Esse homem encheu-se de alegria, a palavra fala.
E ele pegou e falou, quer saber? Eu vou comprar esse campo, porque eu quero esse tesouro. E esse encontro com esse tesouro foi algo tão visceral, algo tão profundo na vida desse homem, Jesus nos fala, que ele vendeu tudo o que ele tinha. Mudou a mente. Esse tesouro conseguiu transformar as expectativas desse homem. Tudo que aquele homem tinha programado com as suas posses, não, foi tudo, falou, não, vamos mudar tudo, a partir de agora eu quero vender tudo e comprar esse campo, porque eu quero esse tesouro. Esse tesouro, ele carrega verdade, uma verdade que impactou profundamente o meu coração. Esse tesouro transformou a mente desse homem a ponto dele ressignificar sua vida, fazer uma reprogramação da sua vida a partir desse encontro com o tesouro. E trazendo isso para a nossa caminhada, porque é isso que Jesus quer que nós façamos, e é isso que ele tentou impactar aquelas pessoas que ouviam essa palavra, né? É justamente da gente pegar esse significado espiritual, porque Jesus traz coisas espirituais, e fazer com que essas coisas espirituais tenham relevância nas nossas práticas diárias. Quando Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a alguma coisa, e ele já vem fazendo isso e vai continuar fazendo nos próximos versículos, o que Jesus está fazendo comigo e com você, e o que é o que ele fez com aquelas pessoas, é justamente para que a gente desperte, a gente internalize conceitos espirituais por meio das práticas diárias. A gente faça essa conexão, porque espiritual e prática diária, espiritual e vida são interconectados. Não existe um mundo secular e um mundo espiritual que sejam dissociados. Porque o que me integraliza como ser humano é a espiritualidade. A espiritualidade, ela consegue conectar tudo o que eu sou, inteligência, emoção, corpo físico e espírito. Aí eu sou um ser integral, que é isso, inclusive, a OMS hoje, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, e eu gosto desse conceito de integralidade humana, onde todas as minhas dimensões, bio, psico, social e espiritual, estão integralizadas. E quando eu busco essa espiritualidade de Jesus, eu busco justamente, por meio da consciência, integralizar, né? Integralizar, eu ia falar integrar, integralizar essa pessoa que eu sou. E é isso que Jesus faz conosco, né? Porque esse impacto no encontro com esse reino foi tão profundo que ele vendeu tudo que ele tinha. E o que é esse reino, então? O reino é a pessoa de Jesus. Eu e o Pai somos um, Jesus vai dizer. O reino de Deus é Jesus, é o próprio Deus encarnado. É Jesus sendo homem e sendo Deus sobre a face da terra. Na medida em que eu como dessa carne e bebo desse vinho, Jesus vai dizer, eu estou o quê? Eu estou conhecendo a Deus, eu estou consumindo o reino de Deus em mim. Eu estou deixando esse reino ser gente, ser cristiane nesse presente tempo. Isso é reino de Deus. E ser reino de Deus em Jesus, na pessoa de Jesus, muda completamente todos os meus significados, né? Reino de Deus não é religião, guarde isso. Reino de Deus não é ministério. Reino de Deus não é o que é visível. Reino de Deus não é grupo social. Reino de Deus não é grupo de senhoras nem de homens. Reino de Deus não é nada que se faça visível, que venha com visível aparência, foi o que Jesus falou. Jesus falou que reino de Deus não é com visível aparência, invisível aos olhos humanos. Por isso que ele vai dizer que vós sois o sal dessa terra, porque o sal, quando você coloca sobre a carne, ele se dissolve e ninguém vê. Veja, isso tem uma dimensão
interior, mas isso também se exterioriza através do amor, através do perdão, através do fruto do Espírito que Paulo vai dizer. E Jesus, quando eu encontro o reino, quando eu encontro a pessoa de Jesus, tudo o que há dentro de mim é ressignificado. Jesus, quando Paulo encontrou Jesus, Paulo deixou de ser um homem que matava cristãos para ser um homem, né, como ele vai dizer, que paria cristãos. Ele fala isso na sua carta aos Coríntios, eu pari vocês. Né? Jesus nos ensina a ressignificar o que de fato contamina o homem. Ele vai dizer, olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Jesus nos ensina a ressignificar a lei que amordaça o homem, a lei que pune o homem. Jesus fala, olha, vocês ouviram dos antigos o que era o adultério, aquele que adulterar, etc. Tal. Eu, porém, agora vos digo. Lá em Mateus 5, lembra? Jesus vai dizer que bem-aventurado agora é o manso, é o que não leva a daga na cintura, é o que não coloca uma arma na mão. Jesus vai dizer que não, agora é o manso e humilde de coração. Entende? Jesus vai dizendo lá em Mateus 5, antes vocês ouviram isso da lei, eu, porém, agora vos digo. Não é mais olho por olho. Antes era olho por olho, hoje não. Hoje, se alguém te der um tapa na face direita, Jesus vai falar, vira à esquerda. Porque é muito melhor ter paz do que ter razão. É muito melhor você alimentar o amor do que o ódio, palavras de ódio, falas de ódio. E é inevitável nós fazermos esse link de mudança, de critérios de existência, dessa ética pessoal com que nós estamos vendo com a igreja no dia de hoje. Uma igreja violenta, uma igreja carregada de ódio, uma igreja que não encontrou o reino. Encontrou muita coisa. Encontrou política, encontrou devaneios, encontrou ideologias, encontrou favorecimentos, encontrou poder, encontrou status, que nada difere dessa sinagoga, que Jesus vai dizer, sinagoga de Satanás, inclusive, dos fariseus, dos sacerdotes dessa época, que venderam Jesus para que não fossem, para que não perdessem o seu status, o seu poder, e tudo que era vinculado a isso. Meu desejo hoje para mim e para você é que a gente encontre Jesus de verdade, que a gente encontre o reino de Deus em Jesus. Essa palavra ela é profunda, ela é verdadeira, ela precisa ser internalizada todos os dias para nós. Para que a gente não se perca nessa teologia dos dias atuais. Atuais não, eu penso que essa teologia desde sempre, porque quando eu olho para a história da humanidade e vejo que na Idade Média a igreja cristã era o demônio daquela época, verdadeiramente, né? Matava pessoas, crianças, mulheres e todo mundo que ia contra a sua verdade, isso me faz temer muito a igreja dos dias atuais, que compartilha da ideologia política, da ideologia do poder, da ideologia do dinheiro. Porque não encontraram, não viram, não tiveram uma face a face com o tesouro escondido. Por outro lado, ouça essa palavra com muito carinho e guarde-a no seu coração, para que, encontrando Jesus, você permita que tudo o que ele foi e tudo o que ele é hoje, porque ele continua sendo o mesmo, impacte profundamente os seus conceitos e a sua ética, e não apenas a sua moral, mas impacte a sua ética e tudo que você é como pessoa, para que então você possa vender tudo aquilo que você chama vida e de fato buscar a mente de Cristo. Amém? Eu te aguardo. Tenha uma ótima reflexão.